tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre utilitarismo. Você conhece essa corrente de pensamento filosófico? Já ouviu falar? Sabe dessa influência nos nossos dias? Essa ideologia, esse pensamento que foi fundamentado na Idade Moderna e que hoje se faz muito presente na sociedade contemporânea. Vamos juntos nesse aprendizado? Vamos começar com essa questão. O que é o utilitarismo? Vamos entender o significado desse termo que é construído dentro da filosofia e que faz parte de algo que é praticado no nosso dia a dia, a questão da ética. O utilitarismo é uma corrente filosófica que trata da questão da ética, expõe qual seria a forma de nós avaliarmos o que é e o que não é ético. Na busca de definir uma atitude como certa e uma atitude como errada, nós temos aqui o princípio do utilitarismo. No utilitarismo, a ética da maximização da felicidade. Isto é, quanto maior a felicidade, quanto mais pessoas forem felizes, isso vai determinar a atitude como sendo ética. Por exemplo, se existe um orfanato, nesse orfanato muitas crianças estão ali passando necessidade, porque o orfanato está em crise. E a única solução para resolver esse problema é fazer com que se organize um assalto ao mercado, e nesse assalto, esse grupo possa ali conseguir extrair o máximo de alimentos possíveis para levar ao orfanato. Para o utilitarista, essa prática seria uma prática correta, porque o que determina o certo e o errado não é o ato em si, mas sim as consequências desse ato. Nesse caso, no exemplo do assalto ao mercado, várias crianças, várias pessoas ficarão felizes por causa do alimento. E isso faz com que o ato seja um ato ético. Um outro exemplo para elucidar melhor esse princípio da ética utilitarista, vamos imaginar um trem que vem sobre ali uma direção, vai em uma direção. Nessa direção, você vai encontrar 5 pessoas que estão presas, amarradas na linha de trem. Nesse caso, o trem vai passar por cima dessas 5 pessoas e vai realmente matar, claro. Bom, mas há uma opção. Se alguém ali ao lado perceber essa movimentação e ele puxar uma alavanca, o trem vai desviar do caminho e vai para um outro trilho. E nesse outro trilho, ele vai passar por cima de uma pessoa. Então vamos lá. Em vez de matar 5 pessoas, o ato de desviar o trem da direção e levar o trem a outra direção vai matar apenas uma pessoa. Para o utilitarismo, essa prática seria uma prática correta, mesmo que o inocente fosse morto por causa da necessidade de proteger e proporcionar uma felicidade maior. O teórico que vai defender, vai desenvolver essa ideia é Jeremy Bentham. Ele é conhecido como o pai do utilitarismo. Ele é um filósofo inglês que nasceu em 1748 e morreu em 1832. No utilitarismo de Jeremy Bentham, nós vamos ter aqui a questão da quantidade. Isto é, quanto maior for a quantidade de pessoas felizes, mais propenso aquela prática é para algo ético. Então, o que determina uma atitude ética não é o ato em si, mas a quantidade de pessoas favorecidas por aquele ato.
Dentro da sua teoria, nós vamos ter aí diversos críticos que não vão concordar com a sua teoria. Afinal, ele vai fazer com que o coletivismo suplante a individualidade. Ele vai tirar o indivíduo os seus direitos práticos. Nesse caso, a crítica à individualidade vai ser algo levantado pelos opositores ao utilitarismo de Jeremy Bentham. Outro teórico também defensor do utilitarismo é o Stuart Mill. Stuart Mill, ele vai tentar conciliar a questão do utilitarismo com a individualidade, tentando resolver esse problema que Bentham criou quando ele foi dizer que a quantidade é superior à individualidade. Stuart Mill é um filósofo economista britânico. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1873. Diferente de Bentham, que vai entender que a quantidade de felicidade estabelece algo como ético, ele vai dizer que não. Stuart Mill vai falar, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Quanto maior for a intensidade de prazer proporcionado por um ato, aquilo vai determinar algo como sendo correto. Nesse caso, se uma pessoa agir e a sua ação gerar uma intensidade maior de prazer, isso faz com que o seu ato seja um ato correto. Nesse caso, Stuart Mill vai tentar desenvolver a base do utilitarismo, que é a maximização da felicidade, mas respeitando os direitos individuais. Agora chegou a hora de nós avaliarmos o nosso entendimento sobre esse conteúdo, sobre essa videoaula. A atividade proposta é uma pergunta relacionada ao utilitarismo. Qual as implicações negativas do utilitarismo na sociedade contemporânea? Vamos lá tentar responder essa pergunta. Bom, quais as implicações? O utilitarismo, ele se fundamenta nas consequências e não no ato em si. Nesse caso, nós não temos o certo e o errado. Isso é muito perigoso. Hoje, na sociedade contemporânea, nós estamos perdendo a questão dos limites. Tudo é certo, depende do ponto de vista da pessoa. Sendo assim, nós vamos fazer com que atitudes, por exemplo, se eu tiver que roubar para me prevalecer um número maior de pessoas, eu vou fazer isso. E a ética, o utilitarismo vai me defender. Então, isso é muito complexo. Se nós não tivermos princípios que estabelecem, que colocam limites, o certo e o errado, nós não vamos, na realidade, ter uma base de como vivermos em harmonia. É muito complexo quando nós partimos da ideia da maximização da felicidade. Se cada um for buscar o que tem vontade de fazer para ser feliz, o mundo não vai ser um paraíso, mas o mundo vai ser um caos. Porque qualquer desejo que tiver no coração da pessoa vai ser um desejo, de repente, que proporciona um desastre para os que estão ao lado, a sociedade em si. Então, nós precisamos ter referência. E o utilitarismo, ele tira da sociedade contemporânea referências daquilo que é certo e errado. Parabéns por chegar até aqui, participar dessa videoaula, fazer a atividade que foi proposta nessa videoaula. E agora chegou a hora de você se inscrever no nosso canal, deixar um like aí, para estar aí acompanhando mais o nosso conteúdo. Isso vai ajudar o seu crescimento no aprendizado. Então, vamos juntos aí continuarmos aprendendo. Aguardo vocês para a próxima videoaula.